Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre esta tempestade financeira crescente em torno do mundo. Eu começo esse vídeo com uma pergunta. Você já foi à falência ou já viu alguém indo à falência? Se você é ou já foi empresário, talvez tenha passado por isso e talvez como contador, trabalhando com algumas empresas, talvez tenha visto alguma delas passando por isso também. Uma falência, ela não vem de repente, de um dia para o outro. A empresa está bem hoje e amanhã acaba fechando as portas. Não é assim. A falência, ela vem vindo aos poucos. Uma coisa dá errado aqui, outra coisa dá errado lá. São pequenos fatores que vão se somando e o empresário ele começa a perceber que as coisas não estão indo bem. Também não é de repente. Ele começa a perceber aos poucos. E vai chegar um momento em que as coisas estão tão ruins que ele fecha de repente, ele quebra. Então a falência primeiro vem aos poucos e depois vem de repente pegando a maioria de surpresa. Não o empresário, não aquele que está lá dentro da empresa, muitas vezes também nem o contador, né? E a falência mundial ou a falência de um país também acontece assim. Uma coisa dá errado aqui, outra coisa dá errado lá. As coisas vão se somando, um setor, outro setor, e aí quando se vê, a coisa já está tão ruim que a quebra vem de repente. Será que nós não estamos justamente nesse período e num período bem avançado? Vamos ver o que diz esse artigo aqui. Eu tenho focado muito nessa questão financeira aqui na geopolítica, porque eu penso que vai ser o assunto do momento, o assunto que todo mundo vai ter de dar atenção, principalmente a partir de 2024, porque eu acredito que nós vamos ver uma grande correção de ativos no mundo. E aqui ele cita, para começar a matéria, em The Sun Also Rises, de Ernest Hemingway, que ele escreveu Como você vai à falência? Então ele diz de duas maneiras, primeiro gradualmente e depois de repente. E ele está certo, é assim que acontece mesmo. O falecido economista do MIT, Rudy Dornbush, disse algo semelhante sobre as crises econômicas, ou seja, isso não se aplica só a empresas, se aplica à economia de uma maneira geral. Ele escreveu que uma crise financeira demora muito mais tempo do que se pensa e depois acontece muito mais rápido do que se poderia imaginar. Isso foi certamente verdade no caso da crise do Lehman Brothers de setembro de 2008, que levou à grande recessão econômica de 2008 e 2009. Infelizmente, há demasiados índices de que no próximo ano poderemos repetir este padrão e viver uma crise econômica e financeira total antes das eleições de novembro. A crise do Lehman Brothers foi precedida por muitos anos de um boom imobiliário insustentável, alimentado por empréstimos imprudentes e por um Federal Reserve adormecido ao volante. Só em março de 2008 surgiram os primeiros sinais de uma tempestade financeira crescente, quando Bear Stearns teve de ser adquirido pelo JP Morgan e quando surgiram tensões no mercado hipotecário subprime. O que foi isso exatamente, para quem não lembra? O pessoal começou a comprar imóveis, os imóveis começaram a subir de preço, e as pessoas começaram a fazer dívidas. Elas já tinham o seu imóvel, mas elas iam no banco, faziam uma dívida, criavam uma hipoteca para comprar outro imóvel na expectativa de que ele se valorizasse. E aí ele se valorizava porque mais gente estava fazendo isso. Então as pessoas iam hipotecando os imóveis e comprando. Quanto mais se compra, mais sobe o preço. E teve gente que vendeu a sua própria casa, hipotecou a sua própria casa nessa expectativa. Então chegou um ponto em que as pessoas não tinham mais como pagar essas dívidas. E, para piorar a situação, não havia mais quem pudesse comprar casas, porque todo mundo que tinha interesse em comprar já tinha se endividado. Resultado, o valor dos imóveis estava fora do padrão normal, estava lá em cima, as pessoas tinham feito hipotecas de valores astronômicos, porque os imóveis tinham subido às alturas, e aí, não podendo pagar, o preço das casas caiu lá embaixo, abaixo do normal até. Ficaram desvalorizadas porque o banco começou a recolher casas e as dívidas permaneceram lá em cima. Então foi um desastre. Muitos não conseguiram pagar, perderam a casa e aí o banco recolheu tudo e vendeu a preço de banana muitas vezes, Só que só em setembro de 2008
essa situação se desfez à velocidade da luz. Foi quando perceberam que isso aí era uma grande armadilha, né? Quando ocorreu a falência do Lehman. Avançando até os dias de hoje, temos demasiados paralelos perturbadores com o período que antecedeu a crise do Lehman de 2008. Veja como é que estão as ações das empresas, principalmente nos Estados Unidos. Entre estes, estiveram 2 anos de política monetária extraordinariamente fácil do Fed em resposta ao flagelo. Imprimiram dinheiro. Lembra quando eu falava, vai vir aí dinheiro, aproveitem pagar as contas, é hora de pagar as contas. Aquele monte, aquela enxurrada de dinheiro que até um certo ponto ainda continua vindo. Porque enquanto o governo se endivida, ele pega esse dinheiro e redistribui de alguma maneira. Ele não está acumulando lá num grande cofre do governo. Então o endividamento crescente dos governos é uma maneira indireta de imprimir dinheiro. Isso cria uma bolha, né? Isso é sublinhado por uma explosão sem precedentes de 40% na ampla oferta monetária entre o início de 2020 e o final de 2021, onde foi um período maior que isso aconteceu. E isso ajudou a alimentar a chamada bolha de tudo. Tudo subiu de preço. Imóveis, está uma loucura o valor dos imóveis hoje. A renda do trabalhador comum não subiu, mas tem imóveis que dobraram de preço no mesmo período. Como é que o trabalhador comum vai comprar um determinado imóvel que antes era 300 mil e hoje está 600, 700, 800 mil? Né? Descolou da realidade. Então, só para citar um exemplo, vocês lembram como estava difícil comprar carros também naquele período, porque as fábricas não estavam conseguindo entregar, havia uma alta demanda, agora tem fábricas fechando, o contrário está acontecendo, né? Preço das ações, da habitação, mercado de crédito, e também contribuiu para um aumento da inflação para o máximo em 40 anos. Então, tudo subiu de preço, até os alimentos, né? A tal da picanha, não sei se naquela época ainda, mas não muito antes disso, era R$30, hoje quanto é que está o preço da picanha? Se em março de 2008 tivemos o colapso do Bear Stearns, em março desse ano tivemos a segunda e a terceira maiores falências bancárias dos Estados Unidos na história, o Silicon Valley e o First Republic Bank, só que esse caso é diferente, é porque eles pegaram empréstimos, aliás, compraram títulos do governo quando o juro estava baixo, e agora, por conta de marcação ao mercado, os títulos subiram, né? Os juros subiram e eles estão com títulos com juro muito baixo, próximo de zero. Então, esses fracassos foram precipitados pelo fato do Fed ter tido de pisar nos travões da política monetária, aumentando as taxas de juros, o ritmo mais rápido em 4 décadas. E eu acho que vai aumentar mais, tá, pessoal? Isso faz com que os rendimentos dos títulos do Tesouro disparassem, os preços dos títulos despencassem. Você imaginar assim, eu tenho um título que rende 2% ao ano, mas agora o mercado está comprando títulos que rendem 6% ao ano, só para um exemplo. Então o meu título vai desvalorizar muito, ainda mais se ele é de longo prazo, né? Também causou um grande buraco nos balanços desses bancos, precipitando uma corrida aos bancos. Qualquer pessoa que pense que os bancos regionais estão fora de risco não tem prestado atenção a um recente estudo do National Bureau of Research que mostra que as perdas a preços de mercado nas carteiras de obrigações do sistema bancário ascendem a espantosos 2,2 bilhões de dólares. Eles também não têm prestado atenção à iminente onda de inadimplência no espaço imobiliário comercial. Os imóveis comerciais perderam muito o valor. Por causa dos lockdowns, o pessoal começou a trabalhar em casa e muita gente tem hipoteca também de imóvel comercial. É mais ou menos uma bolha, como foi nas imóveis residenciais, agora nos imóveis comerciais. Ao mesmo tempo em que os imóveis estão caindo de preço, as pessoas continuam com a hipoteca daquele imóvel. Então, estima-se que nos próximos anos, 500 mil milhões ou bilhões de dólares em empréstimos imobiliários comerciais terão de ser renovados a taxas de juros substancialmente mais elevadas do que aquelas a que foram inicialmente contratados. Eles foram lá, compraram um imóvel a juro de 2% ao ano, 1%, e não estão conseguindo pagar. Os imóveis não se pagam, porque muitos compram com a expectativa de alugar o imóvel. E não estão alugando porque a demanda diminuiu. Há muito home office hoje.
Então não consigo alugar para pagar o empréstimo. Quer dizer, parte eu até podia pagar, eu teria lá a minha renda e parte eu iria usar do dinheiro do próprio aluguel para pagar o financiamento. Ninguém aluga, não consigo pagar. Então eu vou chegar a um ponto que eu vou ter que renegociar. Só que aí o banco vai dizer, olha, meu amigo, o juro do FED agora é outro. Eu vou ter que te cobrar mais. Mas você já não está pagando aquele juro inferior. Mas para não perder o imóvel, você vai ter que renegociar a juro maior. Ou seja, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Nós vamos ver o estouro da bolha de imóveis comerciais, muito possivelmente. Né? E aí vai se somando, é uma coisa e outra, né? Para agravar os problemas do sistema bancário, com a queda dos preços das obrigações do Tesouro e os problemas dos empréstimos imobiliários comerciais, está o fato de o aumento acentuado das taxas de juros já estar a causar as habituais imparidades dos empréstimos do ciclo de crédito. Os empréstimos para cartões de crédito e automóveis atingiram o máximo em 10 anos, enquanto a inadimplência em empréstimos altamente alavancados está aumentando. Eu devia ter trazido aqui para vocês, até não lembro se eu já não trouxe uma matéria que mostra que há um número recorde de carros 0 km sendo devolvidos. As pessoas compraram, o carro é novinho, não chegou a girar por um ano e já está sendo devolvido porque elas não estão conseguindo pagar e porque o preço dos automóveis está caindo. Lembra que eu falei antes? A bolha também do preço dos automóveis, quando faltava automóveis, não saía automóveis novos, o preço dos automóveis usados foi lá para cima e as pessoas começaram a achar que comprar carro era um bom negócio, que já não era mais um passivo, que era um ativo que ia valorizando. Vou comprar um carro por $20 mil, vou vender por $30 mil. No começo até funcionou, só que agora o que era 20 passou para 15 e a pessoa foi lá e fez um financiamento de 25. Então ela pega e devolve, né? Ela devolve. E aí piora, porque aí sobra mais carro ainda. Então aquilo que seria de 15 passa para 10. E isso vai criando uma bolha, uma série de problemas nos Estados Unidos que vai acabar refletindo aqui no Brasil. Se a economia norte-americana afundar e todos os indicativos mostram que vem uma grande recessão por lá, isso vai levar todas as bolsas do mundo junto com ela. Pode olhar que no Brasil as bolsas daqui geralmente acompanham a de lá, com leves oscilações, às vezes um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo, mas geralmente acompanham o que acontece lá, porque a nossa economia depende de que os nossos compradores, seja China, Europa, Japão, Estados Unidos, Japão também, né? De que os nossos compradores estejam bem. Se eles não estão bem, eles não compram de nós. Se eles não compram de nós, nossa economia afunda. Então, se eles forem mal, se eles entrarem em uma grande recessão, nós seguiremos um caminho bastante semelhante. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.